Queridos colegas, tenemos por delante una tarea larga en esta parte de la tarde. Tenemos una cantidad de 8 intervenciones, de modo que empezamos en la hora puntual. Para poupar tempo, então tenho a honra de conferir a palavra à colega doutora Eliane Covolo Melgarejo, do Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui, nesse oportuno evento. Agradeço a sua santidade, o Papa Francisco, na pessoa do Monsenhor Marcelo e do juiz Roberto Galhardo. A proposta dessa tão bem-vinda conferência nos desafia a refletir sobre o nosso papel como magistrados, em um contexto mundial no qual, mais do que as nossas democracias, a vida humana e o planeta estão severamente ameaçados por um projeto de morte. Segundo o relatório da Oxfam, divulgado na véspera do Fórum Econômico Mundial de Davos, em janeiro de 2019, mais de 80% da riqueza do mundo está nas mãos de 1% da população, o que seria suficiente para eliminar 7 vezes a pobreza extrema no mundo. Não se trata de tarefa fácil. Para responder a esta inquietação, não basta que recorramos aos livros e aos códigos, mas impele que em um mundo líquido, objetivo e superficial, mergulhemos para dentro de nós mesmos e nos defrontemos com as nossas angústias e limitações, sem que condescendamos, contudo, com elas. O juiz, no momento de dizer o direito, não se despe da sua humanidade e, quiçá, o ato de sentir seja precisamente a parte mais valorosa do ato jurisdicional, pois somente tomando contato consigo mesmo e com seus sentimentos e afetos é que o magistrado pode acessar o outro. Tal exercício, então, implica em um movimento paulatino e definitivo para dentro de nós mesmos e também em direção ao próximo. O ato de julgar exige juízo crítico para o confronto permanente dos marcos teóricos de dominação, de raça, de classe, de gênero, de religião, das diferenças de distribuição de poder, dos contextos sociais, políticos, culturais e econômicos dos quais emergem e das injustiças que causam o neoliberalismo, o colonialismo, o patriarcalismo, e da independência corajosa para decidir fundamentadamente, sem pressões, de acordo com o ordenamento jurídico posto. O mito da neutralidade das ciências jurídicas e sociais já foi desmantelado, pois consabido que o direito é produto sociocultural e traduz os valores que os representantes investidos, legitimados, mas nem sempre legítimos, optaram por consagrar em um determinado contexto. Visto que há imensas zonas em que o direito e a justiça não coincidem e frequentemente são até diametralmente opostos, a incumbência de dizer o direito pode ser, então, uma tarefa de reprodução ou de emancipação das desigualdades sociais existentes. Numa tentativa de autonomização judicial, a racionalidade neoliberal busca amordaçar o direito, salvaguardando-o de juízo crítico, no intento de reduzir o seu ensino e a sua aplicação a fórmulas inócuas e a regras infraconstitucionais, tão sujeitas aos vai-vens das maiorias temporárias das urnas, maiorias estas que não devem jamais se sobrepor às conquistas civilizatórias e aos anseios constitucionais de um Estado. Atualmente, a aplicação dessa agenda em alguns países vem permitindo que juízes convivam com controles diretos e indiretos de produtividade, de conformação de conteúdo decisório, tudo para fins de ascensão funcional, dentre outras formas que reduzem ou pretendem reduzir a atuação dos magistrados. Porém, o direito é um espaço de luta.
porque oferece importantes ferramentas principiológicas, normativas e interpretativas que permitem oxigenar os gabinetes com a riqueza da realidade social, imprimindo equanimidade e justiça às decisões e democratizando o Estado através da atuação do agente político, que é o juiz. E é no ensino e aplicação críticos do direito, bem como na aproximação do juiz à sociedade, quer através da jurisdição comprometida com os anseios sociais e os projetos constitucionais de Estados, é que pretendo que se faça aparatos de promoção da justiça social, que creio traduzirem os objetivos também almejados pela nova doutrina franciscana. Boaventura de Souza Santos, em recente palestra sobre o futuro dos direitos humanos e frente à evidência de que os únicos destes que lograram se universalizar foram os direitos de propriedade, nos convida a refletir sobre como enfrentar os entes de dominação, recordando-nos sobre a sua indivisibilidade e interdependência, e convidando-nos a realizar a defesa dos direitos humanos pós-abissais. Seguramente, a construção dos estados de bem-estar social, dos direitos e da personalidade dos seres humanos é feita em torno da sua condição laboral, já que o trabalho influencia em dois elementos principais da estruturação da vida de qualquer ser humano, quais sejam o seu tempo e a sua renda. Tempo e renda estes necessários à obtenção de todos os demais direitos. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, destacou a centralidade e o valor do trabalho, recordando que somos chamados ao trabalho desde a nossa criação. Não se deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais o trabalho humano. Procedendo assim, a humanidade prejudicar-se-ia a si mesma. O trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra. É caminho de maturação, desenvolvimento humano e realização pessoal. Nesse sentido, ajudar os pobres com dinheiro deve ser sempre um remédio provisório para enfrentar emergências. Renunciar a investir nas pessoas para se obter maior receita imediata é um péssimo negócio para a sociedade. Todavia, os efeitos catastróficos no tecido social promovidos pelo avanço do capitalismo globalizado e sem condições de se legitimar através de propostas de melhoria das condições de vida de geração em geração, tal sistema precisou se reinventar de mãos dadas com o conservadorismo cultural. A proliferação jurídica da liberação do mercado, o punitivismo do direito penal e a ressaca jurídica em termos de direitos sociais foram acompanhados no mundo cotidiano da produção de inimigos úteis, forjados desafetos, eleitos para espiar as mazelas da sociedade numa espécie de espetáculo público de transe e regozijo que impedem a reflexão dos reais problemas dos quais decorrem, perpetuando e naturalizando violações de direitos humanos. Particularmente no mundo do trabalho, o inimigo é o próprio direito do trabalho, personificando todos os seus atores, trabalhadores, ativos e inativos, sindicalistas, advogados e juízes laborais. A mídia, então, a par de disseminar a ideia sedutora de liberdade do trabalhador para empreender, substituindo ou pretendendo substituir o empregado pelo prestador de serviços e o direito do trabalho pelo direito civil, e acionando um módulo individualista de competição que dinamita o sentimento de solidariedade e de pertencimento a uma classe e ignorando a desigualdade material dos sujeitos da relação, foi implacável na propaganda de tratamento dos direitos sociais como custos desproporcionais, o que, no caso do Brasil, culminou na já mencionada reforma trabalhista, tratada tão bem pelos colegas que precederam a minha fala. Porém, para fora da condição dos poucos privilegiados e dos discursos ultraliberais, tudo que se vê é uma gigantesca massa de pessoas que vive do trabalho que é prestado por si ou por seus responsáveis e que segue sujeito à subordinação, mesmo que algorítmica. A reforma, cujo resultado foi o retrocesso social de quase um século, ainda está sob a ameaça de ser ampliada e já se encontra em tramitação altamente prejudicial reforma da Previdência. A propaganda era de que seriam criados mais postos de trabalho,
Porém, a taxa de desocupação, que no trimestre de fevereiro a abril de 2016, antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff, era de 11,2%, se encontra, segundo dados no primeiro semestre de 2019, em 12,7%, o que representa 13,4 milhões de trabalhadores em busca de trabalho. A propaganda de que a CLT era velha e precisaria ser modernizada traduziu-se na realidade oposta. Os índices de subocupação refletem a redução da renda e a precarização que tem efeitos diretos na manutenção da vida das pessoas que dependem exclusivamente da sua força de trabalho, como também futuramente no que diz respeito ao custeio da Previdência Social. Além do mais, subiu o percentual de trabalhadores informais e de trabalhadores subocupados, que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais, bem como dos desalentados, assim os que, desocupados, perderam a esperança de encontrar trabalho, os quais juntos constituem a categoria dos trabalhadores subutilizados, num total de 25%, ou seja, 28,3 milhões de pessoas, sendo a maior taxa experimentada em 7 anos. A queda do número de reclamatórios trabalhistas, antes de traduzir pacificação social, traduz-se em evidente resultado da demanda reprimida pela dificuldade de acesso à justiça, tendo em conta os óbices de liquidez de pedidos, de aplicação de honorários sucumbenciais e custas, inclusive para o beneficiário da justiça gratuita. Seguindo sua pauta ultraliberal, recentemente o Ministério do Trabalho no Brasil foi incorporado ao Ministério da Economia, bem como o governo trata abertamente da possibilidade da extinção da Justiça do Trabalho. Precisamente nesse momento crítico, então, ainda não há condições de avaliar a real extensão desse projeto. Diante desse quadro, proponho que se defenda irrestritamente, nos dizeres de Santos, os direitos humanos que estão na zona abissal. Proponho que os juízes do trabalho brasileiros deem tratamento jurídico à reforma trabalhista sempre como forma de implementar e construir uma sociedade livre, justa e solidária, como é objetivo da República Federativa do Brasil, prevista no artigo 3º da Constituição. Por fim, encerro dizendo que, a par dos tratamentos jurídicos que aqui mencionei, que substituamos os afetos do medo e do desalento paralisantes pelos afetos da solidariedade e da esperança ativas, pois somente estas sementes podem nos reconduzir à ação a partir da visualização e problematização dos processos e da promoção de trocas interculturais, a fim de relembrarmos que, apesar de distintos, somos iguais em humanidade e em irmandade, portanto. A crise, segundo Gramsci, traz consigo uma oportunidade. Vamos aproveitá-la para a construção de um projeto perene de dignidade para todos e todas. Muito obrigada.